Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez e vamos começar a fazer alguns limites, que eu vou postar alguns exercícios resolvidos sobre limites, ok? Vamos começar calculando esse limite aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que m é um número natural não nulo e que o a é um número real. Então, eu quero saber qual é o limite dessa função aqui quando x tende a a. Como aqui a gente tem um polinômio e outro polinômio, a gente poderia substituir e ver o que é que daria. Se a gente substituir aqui o x por a, ia ficar a elevado a m menos a elevado a m, que resulta em zero. Mas aqui, quando eu substituísse o x por a, também iria dar zero. Então, eu não posso utilizar aquela fórmula da divisão de polinômios, certo? Então, como é que vamos resolver essa questão? A gente vai resolver utilizando um produto notável desse cara aqui que a gente viu durante as aulas de funções. Como é esse produto notável mesmo? É assim. X elevado a m menos a elevado a m. Isso aqui a gente pode escrever como sendo o quê? Como sendo x menos a, que multiplica o quê? Aqui a gente vai começar com a potência de x elevado a esse cara menos 1, ou seja, x elevado a m menos 1. E a partir de agora, a gente vai somar com o quê? A cada soma que a gente põe 1a e multiplicando pelo x elevado a um expoente a menos. Como assim, professor? Agora, nesse próximo caso, vai ser a vezes, como aqui era m menos 1, que era a potência do x, agora vai ser m menos 2. m menos 2. O segundo, o terceiro, no caso, seria quem? Aqui eu tenho a xm menos 2, então aqui vai ser a ao quadrado, põe um a mais, e tiro 1 do x, então vai ser m menos 3. E assim por diante. No próximo aqui seria a ao cubo elevado vezes x elevado a m menos 4. E assim por diante até aonde? O penúltimo seria o a elevado a m menos 2, a elevado a m menos 2, vezes x, que só teve uma potência agora. Perceba que quando eu somo esses dois expoentes aqui, sempre dá o mesmo número, já que eu estou tirando de um e pondo no outro. Aqui dá m menos 1, aqui a elevado a 1 mais m menos 2, aqui daria m menos 1. Aqui também, aqui também. E assim por diante. Então, aqui teria que dar m menos 1. Então, vai ser m menos 2, x elevado a 1. Quando eu somo m menos 2 com 1, m menos 1. E por último, seria só o a elevado a m menos 1. Beleza? Então, a gente vai pegar esse produto notável e vai botar aqui no lugar do x elevado a m menos a elevado a m. Beleza? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar o limite de x tendendo a a, em vez desse cara, eu ponho isso aqui tudo, sendo que agora eu vou de uma maneira menorzinha para não ocupar tanto espaço. Então, vai ficar x menos a, que multiplica o quê? Isso aqui tudo. Então, vou botar x m menos 1 mais a x m menos 2. Já vou botar reticências aqui. E vai terminar aqui no a elevado a m menos 1. Beleza? Isso tudo a gente tem que dividir por quem? Por x menos a. Isso aqui vai ser dividido por x menos a. Ok? Vou apagar aqui o produto notável que a gente já utilizou. E agora a gente vai trabalhar com isso aqui. Perceba que aqui eu tenho x menos a e aqui eu também tenho x menos a. Então, vou cortar aqui esses dois caras. Já que eu não estou olhando para o x igual a a, estou me aproximando de a, mas não igual a a. Então, isso aqui vai ser diferente de zero, isso aqui também. Vou poder cortar eles dois. E vai ficar com o quê? Vai ficar com o limite de x tendendo a somente desse cara aqui, que eu vou escrever aqui. X m menos 1 mais a x m menos 2 e assim por diante, até o a m menos 1. Agora, perceba que eu posso substituir o x por a nesse polinômio aqui. Não tem problema nenhum. A gente viu que o limite de uma função polinomial nada mais é do que substituir o x por onde o x está tendendo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar a no lugar do x aqui, a
m menos 1. No próximo vai ficar a vezes a elevado a m menos 2. E assim por diante até chegar aqui, que é a elevado a m menos 1. Perceba uma coisa. Como eu tinha falado no começo, quando eu pego esses caras aqui e faço a soma dos expoentes, sempre dá m menos 1, certo? Então, como agora eu estou multiplicando a vezes a elevado a alguma coisa, no próximo aqui seria a ao quadrado vezes a elevado a m menos 3 e assim por diante, eu vou ter que cada azinho desse aqui vai ser quem? A elevado a m menos 1, certo? Então isso aqui vai ser a elevado a m menos 1 mais a elevado a m menos 1, que é aqui, ó. Conserva a base, soma os expoentes. 1 mais m menos 2, que é m menos 1. E assim por diante, até o último, que também vai ser a elevado a m menos 1. Então, agora, eu preciso saber quantos a elevado a m menos 1 eu estou somando aqui. Porque eu vou escrever isso como sendo esse número, e a quantidade dos a m menos 1, vezes a elevado a m menos 1. E quantos eu tenho aqui? Quantos a elevado a m menos 1 eu tenho aqui? Basta olhar o seguinte, ó. Vamos contar aqui os a's. Como assim, professor? Aqui é como se eu tivesse o quê? Multiplicando esse x elevado a m menos 1. É como se eu tivesse a elevado a 0. Aqui, ó, é o a elevado a 1. No seguinte seria o a elevado a 2. E assim por diante até o a elevado a m menos 1. Então, quantos números eu tenho do 0 até o m menos 1? Se fosse do 1 até o m menos 1, eu teria m menos 1 números. Botando o 0, eu fico com m números. Certo? Então, aqui, já que eu sei que tem m a m menos 1 aqui, eu boto m que multiplica isso aqui. Então, a gente acaba de descobrir que esse limite aqui, quando m é um número natural não nulo e a é um número real, esse limite aqui, quando x tende a a, vai ser sempre m vezes a elevado a m menos 1. Vejamos aqui um exemplo. Se eu quero calcular aqui esse limite, o limite de quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8, dividido por x menos 2. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar isso que eu acabei de ver aqui. Por quê? Perceba que isso aqui eu posso escrever como o limite de x tendendo a 2. Quem é 8? 8 é 2 ao cubo, certo? Então isso aqui vai ser nada mais nada menos do que o quê? X ao cubo menos 2 ao cubo, dividido por x menos 2. Perceba que agora eu estou exatamente nessa situação aqui, certo? No caso, quem seria o m? O expoente aqui, o m seria 3. E quem é que seria o a? Seria esse 2 aqui. Que é, eu tenho aqui x menos a, e aqui é o a elevado a m. Então, x menos 2, e aqui é 2 elevado a 3. Tudo ok. Então, isso aqui vai ser quem? Já que o m é 3 e o a é 2, basta substituir aqui. Quem é o m? 3. Então, vai ser 3 vezes. Quem é o a? 2. 2 elevado a quem? M menos 1. O m era 3, então vai ser 3 menos 1, que dá 2. Certo? Assim, a gente chega aqui, esse limite é quem? 3 vezes 4, que é 12. Ok? Então, esse é um resultado bastante útil para calcular limites desse tipo aqui. Nesse limite agora, a gente tem 4 números reais, A, B, C e D, e tem que o C é diferente de D. Beleza? Então, com isso, eu quero calcular o limite quando x tende a infinito, isso aqui tudo. Pode parecer um pouco assim complicado, mas vocês vão ver que basta tratar com calma que a gente consegue resolver. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Perceba que eu tenho uma raiz menos uma outra raiz, aqui também uma raiz menos uma outra raiz. Então, é interessante para a gente que a gente possa eliminar essas raízes para trabalhar mais sossegado, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar tanto aqui quanto aqui pelo conjugado, ou uma espécie de conjugado desse cara aqui. Como assim, professor? Perceba, vou escrever isso aqui. X ao quadrado mais a ao quadrado
menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu quero tirar essas raízes aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar por essa mesma coisa, sendo que em vez de com menos, com mais. Dessa maneira. Então aqui vai ficar esse cara aqui, x ao quadrado mais a ao quadrado, somado com esse cara aqui, x ao quadrado mais b ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer aquele produto notável que a gente conhece, né? Que é o a menos b vezes a mais b. Isso aqui dá quem? Dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então é isso que a gente deve fazer aqui. Dessa maneira, perceba que quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar o quê? Aí de x elevado ao quadrado dá o quê? Dá módulo de x, né? Sendo que eu posso ter esse módulo nesse caso aqui, porque tanto esse cara é positivo, quanto esse cara também é positivo, ou não negativo, na verdade. Então, por isso, quando vai ficar módulo de x ao quadrado mais ao quadrado, mas como todo mundo aqui é maior ou igual a zero, posso ter esse módulo sem perda nenhuma. Beleza? Com isso aqui tudo vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado mais ao quadrado, mais ao quadrado, menos, e aqui vai ficar x ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Agora, como eu tenho esse menos aqui, eu tenho um parênteses aqui, eu posso trabalhar com esse menos, que vai ficar menos x ao quadrado. E esse menos também vai entrar para cá, que vai ficar menos b ao quadrado. Dessa maneira, eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado. Então vai sobrar só quem? Vai sobrar só a ao quadrado menos b ao quadrado. Perceba que se eu fizer essa mesma coisa para esse cara aqui, eu vou obter algo parecido, certo? Então aí você multiplicar x ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui vai dar quem? Vai dar esse cara. Menos. Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, vai ficar com menos x ao quadrado, menos b ao quadrado, e vai resultar em c ao quadrado menos d ao quadrado. Legal. Sendo que eu não posso simplesmente multiplicar, pegar isso aqui, multiplicar por isso, pegar isso aqui, multiplicar por isso e dar a mesma coisa. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte. Perceba que se esse cara multiplicado por esse dá isso aqui, eu tenho que ambos são diferentes de zero, certo? Já que o x está tendendo ao infinito, eu vou ter que esse x ao quadrado vai ter algum número, mas não vai ser zero. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Posso passar esse cara aqui para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando aqui. Então, eu vou ficar com isso aqui sendo igual a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por isso aqui, certo? Então, vamos escrever aqui, limite, quando x tende a infinito, de, em vez disso aqui, que está aqui, eu vou escrever o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado, dividido por quem? Dividido por isso aqui. X ao quadrado mais ao quadrado, mais x ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com esse cara aqui. Vou escrever ele como sendo c ao quadrado menos d ao quadrado dividido por isso aqui. Ok? E o que é que a gente vai fazer agora? Perceba que
aqui eu ainda não consigo calcular muito bem as coisas. Mas eu posso arrumar isso aqui de uma maneira a enxergar melhor o que eu tenho. Por quê? Eu tenho uma fração dividida por outra. Como é que a gente divide fração? A gente multiplica essa por inverso dessa daqui, certo? Então, esse limite a gente pode ver como? Como sendo isso aqui, ó. Limite de x tendendo a infinito de esse cara multiplicado pelo inverso desse, eu posso ver como sendo a ao quadrado menos b ao quadrado dividido. Quando eu inverter isso aqui, ó, o c ao quadrado menos d ao quadrado fica aqui embaixo. Então, vai ficar aqui, ó, c ao quadrado menos d ao quadrado. E aqui eu vou multiplicar por quem? Por esse cara daqui. Por esse cara daqui, na verdade, que é x ao quadrado mais c ao quadrado, somado com x ao quadrado mais d ao quadrado, dividido por o que a gente tem aqui em cima. X ao quadrado mais a ao quadrado mais raiz de x ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar o que fazer a partir daqui. Para isso eu vou arrumar mais espaço, vou apagar isso aqui que a gente já utilizou. Então, beleza. Eu sei que isso aqui são constantes, que está multiplicando isso aqui. Então, essa parte aqui não é problema nenhum para mim. Se eu souber quem é esse limite aqui, a resposta ficaria esse cara vezes o que deu nesse limite aqui. Certo? Então, eu preciso calcular o limite desse cara aqui. Perceba que o x tende a infinito. E o que é útil para a gente quando o x tende a infinito? Que eu escrevo as coisas como sendo alguma constante dividido por x. Porque quando x for para infinito, isso aqui vai ser zero. Certo? E é isso que a gente vai fazer aí. E como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer da seguinte maneira. Vou escrever até aqui fora e depois eu passo para lá. Vamos escrever aquela segunda parte aqui. X ao quadrado mais c ao quadrado somado com x ao quadrado mais d ao quadrado dividido por x ao quadrado mais ao quadrado somado com x ao quadrado mais b ao quadrado. O que é que eu posso fazer para tirar esse x daqui e criar um x no denominador? Se eu dividir esse cara aqui por x e esse aqui por x, eu não altero em nada. Que é a mesma coisa de eu estar multiplicando, na verdade, o que eu tinha por quê? Por x dividido por x, por 1. Certo? Quando eu dividir isso aqui, vai ficar dessa maneira. Então, isso aqui não altera em nada o que eu tinha ali. Ok? E agora eu posso fazer o seguinte. Aqui eu tenho x dividindo em uma soma aqui. Quando eu tenho esse tipo de coisa aqui, ó, a mais b sobre c, isso aqui é o quê? É a sobre c mais b sobre c. E é isso que eu vou utilizar aqui. Então isso aqui vai ficar igual a esse cara dividido por x. Não vou nem utilizar esse igual, vou escrever aqui mesmo. Esse cara dividido por x. Esse aqui também dividido por x. Assim como aqui também vai ficar a mesma coisa. Isso aqui dividido por x. Isso aqui dividido por x. Poxa vida, mas eu tenho uma raiz aqui e esse x não tem raiz. Não tem problema. Como eu estou trabalhando aqui quando o x tende a infinito, ou seja, isso aqui vão ser números positivos, então eu posso escrever esse x como? Como sendo a raiz de x ao quadrado, já que o módulo de x é o próprio x. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado. Ok? Agora eu tenho uma divisão de raízes. Então lembra que quando eu tinha assim, ó, raiz de A dividido por raiz de B, isso aqui era o quê? Raiz de A sobre B. E é isso que eu vou utilizar aqui. Isso aqui vai ficar raiz de
x ao quadrado mais c ao quadrado sobre x ao quadrado, que aí ficaria o quê? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais c ao quadrado sobre x ao quadrado. Certo? Da mesma maneira, aqui vai juntar essas raízes, vai ficar o quê? Raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais d ao quadrado sobre x ao quadrado. Dividido por... Mesma coisa aqui. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais a ao quadrado sobre x ao quadrado. Somado com mais... Opa, aqui... tá certo. B ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, a gente tem que esse cara aqui, na verdade, é esse cara aqui. Beleza? Então, o que é que a gente faz com isso? Já que aquilo é igual a isso aqui, vou tirar essa parte aqui que a gente não vai utilizar mais. Então, eu quero saber o limite quando x tende a infinito disso aqui. Então, limite quando x tende a infinito, como aquilo ali é isso aqui. Vamos ver quem é que dá isso aqui? Poxa, aqui eu tenho x ao quadrado e dividido por x ao quadrado. Ali também, aqui também, aqui também. Quem é isso? Um número dividido por ele mesmo, 1. Então, eu posso pegar esse cara aqui, esse, e esse, e esse, e botar 1. Agora eu acho que fica mais fácil da gente calcular esse limite. Por quê? Porque quando x tende a infinito, o que é que dá uma constante dividido por x ao quadrado? Isso aqui. C é um número real, dividido por x ao quadrado. Quando x tende a infinito, isso aqui dá 0. Então perceba que aqui vai ficar o quê? Raiz de 1 mais 0, mais 1 mais 0, mais, assim por diante. Certo? Vamos escrever. Isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar 0, então vai ficar raiz de 1 mais 0. Raiz de 1 mais 0. 1 mais 0 dá 1. Raiz de 1 é quem? 1. Então isso aqui vai ficar 1. Aqui também vai ficar 1. Mais 1. Dividido por 1. E aqui também vai ficar 1. Certo? Então, 2 dividido por 2, 1. Então, dessa maneira, eu sei que esse limite aqui, quando x tende a infinito desse cara aqui, dá quem? 1. Certo? Então, como isso aqui é igual a esse cara, c ao quadrado menos d ao quadrado, multiplicado pelo limite disso aqui tudo, e o limite daquilo ali tudo dá 1, vai ficar esse cara multiplicado por quem? Por 1. Sendo que 1 vezes qualquer coisa dessa qualquer coisa. Então a resposta vai ser apenas isso aqui. Então com isso a gente mostra que esse limite aqui é na verdade o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado dividido por c ao quadrado menos d ao quadrado. E agora, a gente sabe calcular diversos limites desse tipo aqui. A gente já sabe que já vai dar isso aqui. Ok? Para calcular o nosso próximo limite, a gente vai utilizar esse teorema aqui, que diz o seguinte. Se eu tenho que o limite, quando x tende a a de uma certa função f, dá 0, e eu tenho outra função, uma função g, que ela é limitada, o que é que significa ser limitada? Significa que para todo x aqui nessa proximidade do A, a gente tem que existe um número real que é maior do que todos eles em módulo.
Não entendi bem, professor. Você vai entender melhor quando a gente fizer o exercício. Mas vamos olhar aqui para o teorema. Se acontecem essas duas coisas aqui, a gente automaticamente sabe quem é o limite da f multiplicado pela g quando x tende a A. Ou seja, o limite dessa f multiplicada por essa g quando x tende a A também vai ser zero. E isso é bastante útil, principalmente quando a gente multiplica por senoides ou cossenoides, ou coisas desse tipo. Certo? Que é o exemplo que a gente tem aqui. Então, vejamos aqui. Eu quero o limite de quando x tende a zero de x ao cubo que multiplica seno desse trambolho aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse teorema aqui, certo? Como, professor? Quem é que vai ser a minha f lá, que o limite dá zero? Vai ser esse x ao cubo. Esse aqui vai fazer o papel da minha f de x naquele teorema. E quem é que vai fazer o papel da g de x? Essa outra função aqui que está multiplicando o f de x. Então, o que é que a gente precisa para poder aplicar esse teorema? A gente precisa que esse limite aqui seja zero. Então, o limite de quando x tende a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Limite quando x tende a zero. Isso aqui, x ao cubo, tem que ser igual a zero para eu poder utilizar o teorema. Vamos ver se dá zero. Dá zero, porque se eu substituir aqui esse x por zero, zero ao cubo continua dando zero. Então, beleza. Esse primeiro aqui foi satisfeito. Agora a gente precisa o quê? Que esse cara aqui, em módulo, seno de π mais 3 sobre x, seja menor do que um certo número real, n. E o que é que a gente sabe sobre funções desse tipo aqui? A gente sabe que o seno varia entre quem e quem? Entre 1 e menos 1, certo? Então, o seno de qualquer coisa vale o quê? Entre 1 e menos 1. Então, o módulo disso vai ser sempre menor do que quem? Menor ou igual a 1. Ou se você preferir, para não ficar igual ali, que tem só o menor, você pode botar um número um pouquinho maior do que 1.1. Isso aqui serve, já que a gente sabe que todo mundo aqui está entre menos 1 e 1, então em módulo vai estar entre 0 e 1. Beleza? Satisfeitas as duas condições, essa aqui também foi satisfeita agora, a gente pode utilizar isso aqui. Ou seja, que esse limite aqui, da f de x multiplicado pela g de x, que é o que tem lá, dá quem? Dá justamente o zero. Beleza? Então, perceba como é útil para calcular limites, que eu tenho uma multiplicação de um limite que vai dar zero por uma coisa limitada aqui, principalmente coisas que envolvem o seno e o cosseno. O que é bastante interessante desse resultado também é que, na maioria dos outros resultados que nós vimos, a gente precisava saber quem era o limite desse cara e quem era o limite desse cara para poder fazer as coisas. Sendo que aqui não, eu só quero que a g seja limitada, ou seja, o limite de x tendendo a zero desse cara aqui não precisa nem existir, que é esse caso aqui. Se eu quisesse calcular esse limite aqui, o limite de quando x tende a zero desse seno de alguma coisa, seno de π mais 3 sobre x, isso aqui nem sequer existe. Mas mesmo assim, eu consigo calcular o limite desse cara multiplicado por isso aqui, que passa a existir e eu já sei quanto é zero. Agora vamos calcular alguns limites laterais, ok? Então eu tenho que calcular o limite dessa função aqui quando t tende a menos 1 pela direita, ou seja, t vai tender a menos 1 por números maiores do que menos 1, e aqui quando t tende a menos 1 pela esquerda, por valores menores do que menos 1. E para isso a gente vai utilizar aquela técnica do limite por substituição ou limite das funções compostas, certo? Perceba que aqui eu tenho t mais 1, aqui eu tenho um módulo de t mais 1. Então, parece interessante utilizar qual substituição? Vou chamar esse t mais 1 de um x. Então, x vai ser igual a t mais 1. Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Da seguinte maneira. O limite, em vez de t mais 1, vou botar x. Então, x dividido, aqui é módulo de t mais 1, módulo de x. E esse x vai tender até quem?
Para saber o que é que eu boto aqui, para onde o x está indo, eu preciso calcular o quê? O limite quando t tende a menos 1 pela direita, desse cara aqui, certo? Então, calculando esse limite de t tendendo a menos 1 pela direita, e t mais 1, isso aqui, como isso aqui é um polinômio, certo? Uma função polinomial, basta eu substituir esse menos 1 aqui, no lugar de t, e vou ficar com menos 1 mais 1, que dá o quê? 0. Então, esse x vai tender até aonde? Até 0. Então, agora a gente precisa... Esse 0, eu posso botar somente o 0 ou não? Aqui, perceba que se eu olhar para o gráfico dessa função, da x sobre o módulo de x, vai ser algo desse tipo aqui. Por quê? Para valores maiores do que 0, isso aqui vai dar 1, e para valores menores do que 0, vai dar menos 1. Perceba que o limite de quando x se aproxima de 0 aqui, ele não existe o limite bilateral, já que quando eu venho pela esquerda dá menos 1 e pela direita dá 1. Então, se eu botasse a 0 aqui, não me adiantaria de nada, nem existiria esse limite. Então, o que eu vou fazer é ver o seguinte. Quando eu faço t tendendo a menos 1 por números maiores do que menos 1 aqui, esse t mais 1 tende a 0 por números maiores ou menores do que 0. O t se aproximando de menos 1 por valores maiores, ou seja, menos 0,99, por exemplo, mais 1, isso aqui daria quem? Daria 0,01. Se fosse menos 0,9999, somado com 1, mais 0,0001, e assim por diante. Ou seja, como t é maior do que menos 1, esse cara daqui vai ser maior do que menos 1, né? Quando eu somar com 1, vai dar um número positivo. Então, eu estou me aproximando de 0 através de valores positivos. Sempre valores positivos. Então, em vez de eu botar o x tendendo a 0, eu boto que ele tende a 0 por valores positivos. Ou seja, tende a 0 pela minha direita. Certo? Posso até botar aqui também. Dessa maneira, quando eu olhar isso aqui, como eu estou tendendo a 0 por valores maiores do que 0, eu estou vindo para onde? Para 1. Ok? Semelhantemente, eu posso calcular esse limite aqui. Da mesma maneira, vai ser o limite de x sobre o módulo de x. Agora o x tende a 0. Sendo que perceba que esse 0 vai ser pela direita ou pela esquerda. Então, vai ficar a mesma coisa aqui, sendo que ali tem menos 1 à direita. Aqui vai ter menos 1 à esquerda. E dessa maneira, eu estou me aproximando de menos 1 por valores menores do que menos 1. Então, como é um valor menor do que menos 1, isso aqui vai sempre estar o quê? Vai sempre estar negativo. Então, eu vou me aproximar de 0 à esquerda, por valores menores do que 0. Assim, quando eu fizer esse limite aqui, estou me aproximando de 0 agora pelo outro lado, pela minha esquerda, eu vou ter que, isso aqui se aproxima de quê? De menos 1. Beleza? Então, perceba que até quando eu utilizo o limite de funções compostas, eu posso ter essa visão de para onde ele está se aproximando, certo? Principalmente quando eu estou trabalhando com limites laterais. Ok? Uma coisa que também é importante de salientar é que, visto que o limite desse cara aqui, quando t tende a menos 1 pela direita e pela esquerda, são valores diferentes, então o limite quando t tende a menos 1 bilateral, ele não vai existir. Ok?